Olá pessoal, espero que vocês tenham gostado da aula de ontem, que apesar de ter sido um pouco cansativa, porque foi bastante expositiva, vocês tenham aprendido coisas novas a respeito da Revolução Americana e da independência dos Estados Unidos. Importante frisar um ponto que é a questão da crise imperial, né? Geralmente a gente associa a independência dos Estados Unidos à crise imperial, que são as revoltas e os protestos iniciados após a promulgação de leis com o aumento da cobrança de impostos ou alteração na forma da cobrança de impostos. Eu frisei bastante na aula que esse não era o motivo principal da separação. E de fato ele não é, mas ele é muito importante, ele não pode ser descartado, né? O que eu quero dizer com isso é que a forma como as alterações na cobrança de impostos e nas leis foram recebidas pelos colonos é mais importante do que a própria lei em si, né? Então, neste ponto, o que contribui para a leitura e a indignação em relação à alteração do preço e da forma de cobrança do chá ou do açúcar é algo que foi desenvolvido a partir de dois eventos ou processos históricos anteriores a isso, que é o Grande Despertar e a Guerra dos Sete Anos, né? O Grande Despertar empresta aos Estados Unidos uma mentalidade inglesa, né? Todo o desenvolvimento de novas tradições, de novos costumes, novos hábitos e até mesmo práticas políticas como uma forma de aderir a um estilo de vida inglês ou também fazer parte de uma comunidade civilizada, né? Diferenciando então de outros grupos locais, né? Então, além disso, o Grande Despertar é importante porque ele instaura na colônia um espírito contestatório. Outro evento importante nesse processo de formação de uma mentalidade de contestação e de ganho de consciência de si, né, de formação de uma identidade inglesa nas colônias, foi a Guerra dos Sete Anos, né? E aí a Guerra dos Sete Anos contra os franceses em território americano reforçou um espírito de grupo entre as 13 colônias, mas também a ideia de que todos eles eram ingleses. E nesse ponto, as leis, quando elas chegam, né, na crise imperial, a partir de 1764, elas vão trazer um choque, né, sobre qual é o papel daqueles colonos na relação com a coroa e com o parlamento, né? O que leva a eles questionarem a sua identidade inglesa, que até então estava bastante consolidada. Então não é apenas a respeito de como essas leis afetaram o bolso das pessoas, né? Não foi só uma reação econômica, mas também é uma reação a uma série de costumes, como tomar chá, como consumir vinho, ter porcelanas em casa, uma série de costumes que faziam parte dos hábitos e da própria identidade da classe média, vamos chamar assim, colonial, que foi afetado, né? Então era mais uma negação ao estilo de vida que eles achavam que podiam ter. Outra coisa que eu quero destacar, retomando a aula de ontem, é o texto do Bernard Bailyn, que não foi comentado em sala de aula. Eu acho que é importante o texto do Bernard Bailyn, quem quer conhecer melhor o período, para saber quais são as tradições ideológicas que fomentam esses autores e os personagens políticos por trás do movimento revolucionário, né? E aí ele elenca 5 principais tradições, né? Entre elas estão os autores da Antiguidade Clássica, mas ele diz que esses autores da Antiguidade Clássica eles são mais utilizados de forma alegórica, né? Eles não têm um profundo conhecimento a respeito desses autores. Eles conhecem esses autores e usam mais para dar uma espécie de autoridade ao seu discurso, né? Então citam Platão, Aristóteles, citam romanos, filósofos romanos, eventos que aconteceram na antiguidade, mas também como uma espécie de discurso de autoridade. Uma segunda influência, sem dúvida alguma, é a, o iluminismo, né? Então ideias iluministas, Voltaire, Montesquieu, as ideias republicanas, né, que vinham do o Locke,
são ideias que vão influenciar, mas também ela tem um alcance limitado, né? Ela está preso a uma casta educada de autores como Benjamin Franklin, Thomas Jefferson e Samuel Adams, né? Acho que esses personagens são personagens que tinham conhecimento desses autores e que dialogavam com eles de uma certa forma. Existem outras tradições, outras ideologias de cunho popular, né, que também influenciaram bastante nisso. Uma delas, e ela é bastante importante, é o puritanismo da Nova Inglaterra, né? Como nós falamos, o Grande Despertar vai fazer com que parte do movimento de independência seja interpretado como algo próprio de um novo cristianismo que estava surgindo, né? Um quarto elemento importante nessas tradições ideológicas da Revolução é o direito consuetudinário. O que é esse direito consuetudinário? Que é um nome até meio complicado de falar. São os direitos das tradições, né? E aí então ele é importante por quê? Porque ele reforça os aspectos das leis que eram feitas tradicionalmente nas colônias, como sendo mais importantes e mais válidas do que as leis que estavam sendo impostas pelo parlamento britânico, né? Então até agora são 4 ideologias que são importantes para a gente entender a Revolução e nos seus fundamentos ideológicos, segundo Bernard Bailyn. A Antiguidade Clássica, o Iluminismo, o direito consuetudinário e o pensamento puritano da Nova Inglaterra. E o quinto, segundo ele, o mais importante, o que possibilitou fazer uma amálgama desses outros 4 elementos é o pensamento radical inglês do século XVII, né? Então, existe no século XVIII, nos Estados Unidos, a retomada de autores whigs, né, que são autores radicais, que são autores opositores ao regime parlamentarista e à coroa no século monarquista, né, do século XVII, que surgiram após a Revolução Gloriosa e que defendiam abertamente a República e que atacavam, né, boa parte dos privilégios da coroa e do privilégio dos parlamentos, dizendo que o parlamento havia se tornado um parlamento corrupto e que governava para o interesse de poucos. Quase que atemporal essa crítica aos parlamentos, né? E aí a mobilização desses autores deu ao discurso americano a possibilidade de vincular essas outras tradições na elaboração de um discurso mais coeso, né, que consegue vincular, por exemplo, o direito consuetudinário, as tradições legais, com as tradições religiosas do discurso puritano, né? A ideia de república dos gregos com a ideia de república dos radicais ingleses e também dos iluministas. Então é um texto muito bacana também e muito importante para a gente entender as origens ideológicas da Revolução Americana. Enfim, espero que tenham gostado da aula. Deixei vários materiais de apoio, deixei material para assistir, né, que são os vídeos que eu passei em sala de aula ontem, materiais para escutar, que são podcasts em inglês, né, para quem tiver essa facilidade, são muito interessantes, sobre a vida de 3 presidentes, o Thomas Jefferson, o John Adams e o George Washington. E também algumas leituras complementares. Uma leitura que eu coloquei lá como Identidade Americana Inglesa é sobre como o consumo de produtos ingleses, né, e como ter que deixar de lado o consumo desses produtos ingleses foi importante para a Revolução, né, na parte da construção de uma identidade colonial. O outro texto é sobre as 27 razões da Declaração de Independência que ficam esquecidas na análise histórica em prol de uma análise mais contundente a respeito do preâmbulo, né, como eu comentei em sala de aula. E por fim, deixei também 3 fontes, né, a Declaração de Independência final e a Declaração de Independência original do Thomas Jefferson, né, que contém os itens que foram limados, né, no dia 2 de julho de 1776 pelo Segundo Congresso Continental. Lá tem, por exemplo, a condenação que ele faz ao tráfico de escravos. E esse 1/3 acabou sendo excluído por conta de alguns desacordos com principalmente a Carolina do Norte. E o último documento é o Somerville, que é aquele documento de 1774 que o Thomas Jefferson escreve
antes do primeiro Congresso Continental e que, na minha opinião, influenciou diretamente os rumos do Congresso. Era isso, espero que tenham gostado da aula novamente e espero que esse vídeo também esclareça alguns pontos que ficaram para trás. Um bom dia, uma boa semana, nos vemos semana que vem. Abraço!